Os lugares mais remotos da Terra. Sonha em se distanciar de tudo e viver em um lugar único e isolado? Descubra 12 locais remotos habitados por pessoas incrivelmente resilientes que se adaptaram a condições extremas. De vulcões no Pacífico ao frio extremo do Polo Sul, explore ilhas paradisíacas, cidades nas alturas e assentamentos inacessíveis, cada um com sua história e cultura fascinantes. Alcançá-los demanda longos voos, jornadas de um dia inteiro, viagens de barco que se estendem por uma semana, e até mesmo longas caminhadas de mais de 10 quilômetros. Veremos a beleza intocada e a cultura autêntica dos lugares mais remotos do planeta. Ilha de Páscoa, Chile. A Ilha de Páscoa é uma ilha vulcânica da Polinésia Oriental, localizada no sul do Oceano Pacífico. Está situada a 3.700 quilômetros de distância da costa oeste do Chile e constitui a província chilena de Ilha de Páscoa. Sua população em 2002 era de 3.791 habitantes, 3.304 dos quais viviam na capital Rangaroa. A ilha é famosa pelas suas 887 estátuas monolíticas, chamadas moai, que foram esculpidas em rocha vulcânica pelos povos indígenas Rapa Nui entre 1250 e 1500 d.C. A ilha é hoje Patrimônio Mundial da Unesco. A Ilha de Páscoa, ou Rapa Nui, é tecnicamente parte do Chile, embora a ilha remota fique a cerca de 3.700 quilômetros da costa. Fica a mais de 4.000 quilômetros do Tahiti, de onde muitos turistas viajam, a 2.000 quilômetros da ilha Pitcairn e a 2.700 quilômetros da maior das ilhas Gambier na Polinésia Francesa, Mangareva. Seus dois idiomas oficiais são o espanhol e o Rapa Nui. Coincidentemente, esta ilha remota é a massa de terra mais próxima do polo oceânico de inacessibilidade, também conhecido como Ponto Nemo, um local no oceano que fica mais distante da Terra. A Ilha de Páscoa está a 6 horas de voo, a partir de Santiago. Para chegar ao lugar, não há outros meios disponíveis além do avião que parte da capital chilena. Itokor-Tormi, Groenlândia. Itokor-Tormi é uma pequena cidade localizada a leste de Groenlândia, ficando perto da embocadura da parte norte do fiord Kangertitivak. Congelado durante 9 meses por ano, Itokor-Tormi está situado entre o Parque Nacional da Groenlândia, o maior do mundo, abrangendo cerca de 1.564.352 km², e Scoresby-Sound, o maior fiord da Terra, cobrindo uma área de 61.123 km². 537 pessoas residem neste pequeno povoado remoto, pontilhado de casas em tons de arco-íris, montanhas e glaciares, rodeado por cerca de 910 quilômetros de terra desabitada por todos os lados. Em Itokor-Tormi, o verão é curto e muito frio, o inverno é longo, congelante, de neve e de ventos intensos. Durante o ano inteiro, o tempo é de céu quase encoberto. Ao longo do ano, em geral a temperatura varia de menos 17 graus Celsius a 9 graus Celsius e raramente é inferior a menos 24 graus Celsius ou superior a 12 graus Celsius. A área é conhecida por sua vida selvagem e marinha, como ursos polares, focas, bois almiscarados, linguados e baleias. Itokor-Tormi tem um pub local que abre uma noite por semana. Pub é um estabelecimento típico de países de influência britânica, onde são vendidas refeições rápidas e bebidas alcoólicas, sendo a cerveja a principal bebida. O acesso ao local é por avião, tendo que pegar vários voos. Por fim, o trajeto final entre Constable Point e Itokor-Tormi é feito em um helicóptero e dura 15 minutos. Oymyakon, Rússia. Oymyakon é uma localidade do leste da Sibéria, Federação Russa, junto ao rio Indirka, na República de Sakha, e tem cerca de 500 habitantes. Em seu curto verão, a temperatura pode chegar a 35 graus Celsius positivos, entendendo-se que, juntamente às cidades russas de Verkhoyansk e Yakutsk, são as únicas cidades no mundo onde a amplitude térmica pode variar mais que 100 graus Celsius.
Está localizada mais perto do Círculo Polar Ártico do que da grande cidade mais próxima, Yakutsk, a 920 quilômetros de distância, e detém o recorde do lugar habitado mais frio da Terra. Em 1924, registrou a mais baixa temperatura numa área habitada, 71,2 graus Celsius abaixo de zero. Essa posição extrema ao norte significa que o céu fica escuro 21 horas por dia durante o inverno. No verão, fica escuro apenas 3 horas por dia. O clima é tão hostil que os aviões não conseguem pousar durante o inverno, fazendo com que a cidade fique a 2 dias de carro da grande cidade mais próxima. A vida é extremamente difícil, e os habitantes alimentam-se de cavalo e rena. O curto período estival permite obter alguns vegetais, ausentes dos hábitos alimentares durante todo o resto do ano. Os transportes são igualmente dificultados pelo fato de combustíveis como o gasóleo congelarem a menos 51,5 graus Celsius. As escolas suspendem as aulas quando as temperaturas estão abaixo dos menos 58 graus Celsius. A tinta das canetas esferográficas congelam habitualmente e todo o equipamento eletrônico tem comportamento bizarro em função das diferentes reações de dilatação e contração dos metais a temperaturas extremamente baixas. Supai Village, Arizona. Supai é um local designado pelo censo CDP, no condado de Coconino, Arizona, Estados Unidos, dentro do Grand Canyon. Capital da reserva indígena Havasupai, que inclui cerca de 450 pessoas. Supai é o único lugar nos Estados Unidos onde a correspondência ainda é transportada por mulas. Supai tem sido referida como a comunidade mais remota nos Estados Unidos contíguos pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Não há estradas. A única maneira de entrar ou sair da aldeia é de helicóptero ou por uma trilha de caminhada de 13 quilômetros, de modo que a correspondência é entregue de mula. Embora a vila esteja localizada perto do Grand Canyon, a tribo Havasupai administra a terra, que fica fora dos limites e jurisdição do Parque Nacional do Grand Canyon. Os visitantes podem caminhar até o acampamento. Município de Adak, Alasca. Adak, anteriormente Estação Adak, é uma cidade localizada na ilha Adak, na área do censo oeste das Aleutas, Alasca, Estados Unidos. No censo de 2020, a população era de 171 habitantes, abaixo dos 326 em 2010. É o município mais ocidental dos Estados Unidos e a cidade mais meridional do Alasca. Antiga localização da Naval Air Facility Adak. Fica perto do extremo russo, do arco que constitui esta cadeia de ilhas vulcânicas. O tempo de voo para Anchorage é de 3 horas ou mais, dependendo do clima. A sua proximidade com a Rússia levou a Marinha dos Estados Unidos a construir uma base e transferir 6.000 militares para a ilha. Como em outros locais remotos, Adak oferece várias atividades para os visitantes e residentes, tais como observação de pássaros, caça de caribu, pesca de salmão, caminhadas na tundra e até jantar no restaurante mexicano local. Adak tem um clima oceânico subpolar. As rajadas de inverno podem produzir rajadas de vento de 190 km por hora ou mais. Vila Las Estrellas, Antártica. Vila Las Estrellas é o nome dado ao centro populacional civil que o Chile possui na base Presidente Eduardo Frei Montalva, localizada na Península de Fields, na ilha Rei George, no arquipélago das Shetland do Sul, na Antártida. Está localizada a 950 quilômetros a sudeste de Puerto Williams, cidade da qual depende administrativamente, e a 120 quilômetros da costa da Antártica. É tão remoto que as pessoas que vivem aqui devem ter seus apêndices removidos antes de chegarem, porque o hospital mais próximo fica a 950 quilômetros de distância. Vila Las Estrellas foi fundada em 1984 e hoje abriga menos de 200 pessoas. A comunidade inclui 14 residências, agência do banco de crédito, escola pública com menos de uma dezena de alunos, correio, ginásio, albergue e loja de souvenirs. A maioria das pessoas que vivem no local são cientistas ou militares chilenos.
juntamente com a Fortaleza Sargento Cabral da Base Esperança, na Argentina, são os únicos estabelecimentos da Antártica onde há pessoal dispensado anualmente que desempenha funções militares, científicas ou de serviço acompanhados de seus familiares. Ilha de Devon, Canadá. A Ilha de Devon é a segunda maior ilha das Ilhas da Rainha Isabel, em Nunavut, Canadá, a 27ª maior ilha do mundo e a 6ª maior ilha do Canadá. É a maior ilha desabitada do planeta, com 55.247 km². O ponto mais alto da ilha atinge a altitude de 1.920 metros. Devido à sua relativamente alta elevação e à sua extrema latitude norte, é habitada apenas por uma pequena população de alguns pequenos mamíferos e aves. A vida animal encontra-se concentrada na região da ilha conhecida como Terras Baixas de Truelove, onde existe um microclima favorável que permite a sobrevivência de vegetação ártica relativamente luxuriante. Durante a breve estação de crescimento, 40 a 55 dias, a temperatura raramente excede os 10 graus Celsius e no inverno pode cair para até menos 50 graus Celsius. Um outro ponto de interesse da ilha de Devon é a cratera de impacto de Haugon, criada há cerca de 39 milhões de anos pelo impacto de um meteorito, numa região então florestada. Esta cratera tem cerca de 23 quilômetros de diâmetro, é considerada um dos sítios mais análogos a Marte existentes na Terra, tanto que os cientistas passaram 2 décadas lá fingindo que era Marte, e é nesta ilha que a NASA testa robôs, trajes espaciais, brocas e outras ferramentas espaciais desde os anos 90. Ilhas Pitcairn, sul do Oceano Pacífico. As Ilhas Pitcairn, um grupo de 4 ilhas vulcânicas no sul do Oceano Pacífico, são um território ultramarino britânico na Polinésia que tem como único vizinho a Polinésia Francesa, a oeste. É constituída pela ilha homônima, e pelas ilhas Dulce, Oeno e Henderson, sendo as últimas desabitadas, por causa de sua inacessibilidade. A capital e única povoação é Adamstown, localizada na ilha Pitcairn que possui uma área de 4,6 km², localizada na parte centro-norte da ilha e considerada a menor capital do mundo. Pitcairn é a jurisdição nacional menos populosa do mundo, e seus habitantes são um grupo étnico birracial descendente, em sua grande maioria, dos amotinados do HMAV, Her Majesty's Armed Vessel, Bounty e de seus companheiros taitianos, o que pode ser claramente percebido pelo sobrenome de muitos dos habitantes das ilhas. Em janeiro de 2020, haviam apenas 47 habitantes permanentes em Pitcairn, sendo considerado o país menos povoado do mundo, embora não seja soberano. Os habitantes desta pequena economia subsistem graças à pesca, agricultura e artesanato. As maiores fontes de lucro advêm da venda de selos e moedas para colecionadores, e também da venda de mel e artesanato aos barcos que fazem a rota Reino Unido, Nova Zelândia através do Canal do Panamá. Toda a população de Pitcairn é adepta do cristianismo adventista do sétimo dia, e do pôr do sol de sexta-feira ao pôr do sol de sábado, os pitcairneses observam o dia de sábado como um dia de descanso. A melhor maneira de se chegar à ilha é através de um barco que parte da Polinésia Francesa, ou em alguns poucos navios de cruzeiro que visitam a ilha. Ilhas Kerguelen, sul do Oceano Índico. As Ilhas Kerguelen ou Arquipélago de Kerguelen, são um grupo de ilhas vulcânicas localizadas no extremo sul do Oceano Índico. São parte do território das terras austrais e antárticas francesas. Situadas a mais de 3.200 quilômetros de distância da civilização, essas ilhas são conhecidas como Ilhas da Desolação devido à sua localização incrivelmente remota. A ilha principal, Grande Terre, tem 6.675 km² de área e está cercada por outras 300 ilhotas, formando um arquipélago com 7.215 km². Essas ilhas apresentam clima frio, com fortes ventos e mar bravio. Não há povos nativos vivendo nas Ilhas Kerguelen, mas uma pequena população de cientistas, variando de cerca de 50 no inverno a 100 no verão, vive e realiza pesquisas no único assentamento, Port-aux-Français.
Eles estudam a geografia fortemente glacial que inclui geleiras ativas e picos de quase 1980 metros de altura. A única maneira de viajar para as Ilhas Kerguelen é através de um navio que sai apenas 4 vezes por ano. Longyearbyen, Noruega. Longyearbyen é a capital administrativa e econômica do arquipélago de Svalbard, na Noruega. Está localizada na ilha de Spitsbergen e conta com cerca de 2.400 habitantes, a maioria dos quais noruegueses. É a cidade mais ao norte do planeta, fica a cerca de 950 quilômetros ao sul do Polo Norte. Há cerca de 2.400 pessoas residentes chamam esta cidade de lar, e devem obedecer a algumas regras incomuns, como não morrer, ou melhor, não ser enterrado aqui, devido ao permafrost e às temperaturas abaixo de zero, pois os corpos não deterioram, duram para sempre, podendo com isto, conservar doenças que podem causar sérios desequilíbrios em massa no futuro. As temperaturas médias mensais na cidade oscilam entre os menos 15,2 graus Celsius em fevereiro e os 6,5 graus Celsius em julho. As temperaturas mínimas descem frequentemente abaixo dos menos 40 graus Celsius. Até ao início da década de 1990, a mineração de carvão era o maior empregador em Longyearbyen, como aliás em todo o Svalbard, estando toda a atividade centrada na mineração. A maioria dos turistas visita a cidade durante a primavera e o verão quando os longos dias polares permitem longas permanências no exterior e a visita às espetaculares paisagens dos fiordes da ilha. Apesar do seu afastamento, Longyearbyen é facilmente acessível através do aeroporto de Svalbard, a 3 horas de voo de Oslo. Tristão da Cunha, Oceano Atlântico Sul. Tristão da Cunha é um arquipélago de 5 ilhas localizado no sul do Oceano Atlântico. O arquipélago de Tristão da Cunha é o território habitado mais remoto do mundo, sendo que a ilha principal do arquipélago, Ilha de Tristão da Cunha, é uma ilha vulcânica rodeada por penhascos com mais de 600 metros de altura e ocupa apenas 98 km². Os únicos locais habitados em Tristão da Cunha são o pequeno povoado de Edimburgo dos Sete Mares, que se encontra localizado no noroeste da ilha, e tem 241 habitantes permanentes. Em 2022 todos cidadãos britânicos, sendo este um território britânico ultramarino. Além da estação meteorológica da ilha de Gonçalo Álvares, ou Ilha Golgi, que abriga um contingente de apenas 6 funcionários mantidos pelo governo da África do Sul. As ilhas de Tristão da Cunha e de Gonçalo Álvares ficam separadas a uma distância de 398 quilômetros entre si. Para que se possa ter uma ideia do isolamento do arquipélago, o local habitado mais próximo está localizado a 2.420 quilômetros ao norte de Tristão da Cunha, na ilha de Santa Helena. No continente, a cidade mais próxima de Tristão da Cunha é a cidade do Cabo, na África do Sul, que fica localizada a 2.800 quilômetros ao leste. Trata-se de uma das ilhas que se situam sobre a Cordilheira Submarina Dorsal Mesoatlântica. As terras são de propriedade comunitária e estranhos estão proibidos de comprar propriedades. A economia é baseada na agricultura e pesca de subsistência, na venda de selos e no turismo limitado. Não há aeroporto, então a única maneira de chegar lá é de barco saindo da África do Sul, uma viagem que dura 6 dias. Os barcos de pesca vêm 8 ou 9 vezes por ano. La Rinconada, Peru. La Rinconada é uma cidade localizada nos Andes peruanos, próxima a uma mina de ouro. É considerada a cidade mais alta do mundo, com um valor médio de 5.100 metros acima do nível do mar. Fica na base de uma enorme geleira. A única maneira de chegar lá é dirigindo 4 horas de Puno por estradas montanhosas íngremes e perigosas. Apesar de não ter água corrente nem sistema de esgotos, cerca de 50.000 pessoas vivem em La Rinconada. Os homens trabalham principalmente em minas de ouro não regulamentadas, mas também existem restaurantes e outros negócios na cidade. Geralmente não são aquecidos, embora a temperatura média gire em torno de 1,3 graus Celsius, fazer isso consumiria muita eletricidade, que só chegou em 2002.
Muitos mineiros trabalham na mina pertencente a uma empresa chamada Corporación Ananea. Sob um sistema de trabalho conhecido como cachorreu, eles trabalham por 30 dias sem pagamento algum. No 31º dia, os mineiros podem obter todo o minério que eles puderem carregar sobre seus ombros. Se algum minério contiver qualquer quantidade de ouro, será questão de sorte. É descrito como um deserto congelado e uma catástrofe ambiental, com o esgoto fluindo nas ruas, resultado da falta de encanamento interno, e lixo congelado nas laterais das estradas, sem serviço de coleta municipal. Mesmo assim, as oportunidades de mineração de ouro atraem pessoas. Obrigado por assistir.